Livro do Êxodo, capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar segundo os mandamentos do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, e leva contigo a tua vara com que feristes o rio, e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hu sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Amém. Gente, eu queria falar sobre algumas coisas aqui, tendo em vista que o seminário de vocês é para líderes, e a gente tratar algumas coisas sobre liderança, sobre autoridade espiritual. Entender o povo de Israel é entender parte da nossa vida, da nossa história. Embora algumas coisas desse povo ainda chamado hebreus pareça bastante conosco, uma delas é que só Deus consegue explicar ou entender a mente dos israelitas. Por quê? Veja bem, às vezes a gente faz uma brincadeira que a NASA tinha que estudar os crentes. Mas veja só, esse povo ficou escravo na mão de Faraó, depois da morte de José. Veio-se um novo Faraó que não conhecia José e não tinha respeito aos mandamentos do Deus em que José servia. E esse Faraó, percebendo que esse povo de Israel, olha que coisa interessante, Faraó percebendo que esse povo de Israel era muito forte, muito poderoso. O inimigo sabe da nossa força. A grande dificuldade é Deus nos fazer enxergar a força que nós temos. Mas o inimigo sabe da nossa força. Tanto que esse faraó começou a oprimir o povo de Deus. Se você ler Êxodo capítulo 1, você vai perceber que o faraó oprimia o povo de Deus, e quanto mais oprimia, mais eles cresciam. E agora esse faraó vai pedir para que mate todas as crianças do sexo masculino, para que esse povo não venha perdurar sobre a terra, para que esse povo não venha ter gerações posteriores. Só que os planos de Faraó foram frustrados, porque antes que Faraó tente alguma coisa contra o povo de Deus, o dono desse povo chega primeiro. Deus sempre terá um escape diante das artimanhas do diabo. Esse povo cresceu. É interessante que esse Moisés que nós estamos falando aqui, que se tornou líder, esse Moisés tinha que ter morrido, porque toda criança do sexo masculino tinha que morrer. Só que as parteiras, quando pegou Moisés no colo, e Moisés era uma criança linda, as parteiras dizem: nós não vamos matar ele,
As histórias do povo de Deus parecem ser as mais fabulosas possíveis, porque eles escondem essa criança. Agora você imagina, como é que você esconde uma criança, irmão? Porque menino, quando é pequeno, ele faz duas coisas: mama e chora. A maioria das vezes chora mais do que mama. Como é que você esconde uma criança recém-nascida? Agora, a mãe está preocupada com que esse menino vai morrer. Quando eles ouviram o choro dele, os soldados passavam diariamente na porta da casa dos israelitas. Esse menino vai chorar e alguém vai entrar aqui e vai matar ele. A mãe disse, chamou a irmã e disse: coloca ele dentro de um berço, né, de palha, e joga ele no rio. Alguém vai pegar esse menino. E o Moisés foi parar nos braços da filha de Faraó. E é tão engraçado que a irmã acompanhou o trajeto do berço. Quando a filha de Faraó pegou o bebê Moisés, ela diz: eu preciso cuidar desse menino. A irmã dele, que é Miriam, aparece e diz: eu conheço uma mulher que pode dar leite para ele. Diz: então traz ela para mim. Agora presta atenção, irmãos. Deus livra o menino da morte, coloca ele dentro do palácio e ele continua amamentando com a própria mãe. Melhorou a vida dele. Diz: a casa que você está é feia, eu vou colocar você dentro do palácio. Amém ou não? Amém. Então veja só, depois de tudo isso, Deus levanta Moisés para ser um grande líder e arrancar o seu povo do Egito. Lá no Egito, segundo a história, esse povo trabalha 12 horas por dia amassando barro para fazer tijolo. 12 horas por dia. Esse povo comia pepino, cebola e alho. Eu sei que tem gente que gosta, mas irmão, pepino é ruim. Não tem gosto de nada que é trem, irmão. Cebola e alho. Esse povo trabalha arduamente para sobreviver. Deus arranca o povo de lá, ok? Deus arranca o povo de lá. Para esse povo não morrer no calor do deserto, Deus coloca uma nuvem em cima deles, ok? É um ar-condicionado de Deus no deserto. À noite o deserto é frio, abaixo de zero. Deus coloca uma coluna de fogo para aquecer eles. Não, olha a vida que esse povo leva. A roupa não envelhece, o sapato não encolhe, eles não gastam dinheiro com nada. O pão, eles nem vão na padaria, amanhece na porta de casa. E esse povo, olha para cá, você vê tanto que esse povo é tenebroso. Esse povo, vez ou outra, dizia: saudade do Egito. Irmão, quem é que tem saudade de cebola e alho? Sabe qual é a maior dificuldade que Deus enfrenta? É redundante falar isso, que Deus enfrenta uma dificuldade, mas olha só, a dificuldade de Deus não foi tirar Israel do Egito. A dificuldade de Deus foi tirar o Egito de dentro de Israel. Uma mente escrava, irmão, é difícil de ser liberta. Quem pensa pequeno, é difícil você mostrar coisas grandes para ela. A pessoa tem a vida boa, mas ela sempre vai falar de miséria. Conhece alguém assim? Conhece alguém? Não, aqui não tem não. Mas isso é lá em Goiânia, aqui no Rio Verde não tem não. Mas olha só, tem gente que só consegue olhar as coisas ruins da vida. É ou não é? Deus está fazendo tanta coisa na vida dele, ele fica: pai, minha vida não vai para frente. Ele é o famoso murmurão, entende isso? É uma mente escrava, uma mente dominada pelo pessimismo, uma mente dominada. E uma coisa que é difícil hoje é você arrancar de dentro das pessoas o Egito. Tem gente que se acostumou tanto com o Egito. Eu vi alguém dizer que passarinho que fica muito tempo na gaiola não sabe mais voar, não é? Eu lembro que minha avó criava passarinho. Uma vez eu falei para ela: vó, por que você não solta esse passarinho? Ela falou: porque ele não vai voar. Eu falei: voa, vó, ele tem asa para voar. Diz: ele tem asa, mas não sabe que ele pode voar. Então tem gente que acostumou a ficar preso e esqueceu que tem asa. Talvez vocês já escutaram essa história de um filhote de leão que foi abandonado pelos pais, né? E ele, procurando abrigo, encontrou um rebanho de ovelhas. As ovelhas assustaram quando viram o filhote, mas o filhote só queria brincar com as ovelhas, ok? E ele foi crescendo junto com as ovelhas. E acredite vocês, o leão começou a ter hábitos da ovelha. Imagina um leão igual uma ovelha, né? A ovelha é um bicho totalmente arisco, irmão. Para vocês terem uma ideia, a ovelha não bebe água em água muito corrente, muito barulhenta, porque assusta elas. Por isso que as águas têm que ser tranquilas. Lembra que o salmista diz: guia-me às águas tranquilas? Porque senão assusta a ovelha. E esse leão começou a ter hábitos como o da ovelha, né? E ele foi crescendo como ovelha, mas ele era? Ok. Um dia veio um bando de leões
que eram os pais dele, e veio para pegar as ovelhas. E sabe o que ele fez? Saiu correndo como as ovelhas. E um leão se aproximou dele e disse: por que você está correndo, rapaz? Ele disse: porque vocês vão nos matar. Ele disse: você é leão, moço. Ele disse: não, eu sou ovelha. Ele disse: não, você é leão. Vem aqui. Levou ele para um lugar alto e disse: você vai rugir agora. Diz: o que é rugir? Diz: todo leão tem que rugir. Ele diz: mas eu nunca rugi, o que é isso? Diz: eu vou te ensinar. E ensinou ele a rugir. Agora você vai lá e vai pegar uma ovelha. Você vai morder ela para você sentir o gosto de sangue na sua boca. Você não é ovelha, você é leão. As pessoas vão tentar te provar que você é ovelha, mas você não é ovelha, você é leão. E tem gente que quer te escravizar dentro de um mundo pequeno e te fazer uma mente escrava, mas você não é escravo, você é liberto por Cristo Jesus. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Então, uma das coisas que mais predomina o povo de Deus se chama murmuração. Murmuração. Murmuradores são pessoas que jamais vão romper na vida. Murmuradores são pessoas que jamais vão romper na vida. E dentro desse texto que nós lemos aqui, esse povo está caminhando em direção à terra prometida, ok? E eles vão parar no deserto e lá não tem água. E eu fiz algumas anotações. Primeiro, é que eles vão começar a murmurar contra Moisés. Porém, Moisés responde assim para eles, no versículo 2: por que contendeis comigo e por que tentais ao Senhor? Primeiro, se alguém quiser anotar, primeiro, murmuração é uma ofensa contra Deus. Olha só, toda vez que você murmura contra a sua liderança, você está ofendendo a Deus. Por quê? Porque a sua liderança foi estabelecida por Deus. Deus é um Deus organizado. Deus não é bagunçado. Tudo que Deus faz, Ele faz com princípios, ok? Por que quando Deus vai no jardim do Éden, Deus chama Adão? Deus está chamando Adão, pedindo permissão para entrar, porque o jardim de Adão não é mais de Deus. Deus deu para Adão, e Deus está dizendo: Adão, eu posso entrar? Porque Deus é organizado. E Deus estabelece princípios. Antes de falar com a congregação, Deus vai falar com a liderança. E se nós entendermos princípio de autoridade, nós respeitamos a autoridade suprema de Deus. Quando o povo murmura contra Moisés, o povo não está murmurando só contra Moisés, o povo está murmurando contra Deus. Quer ver uma coisa? Um dia Coré, Datã e Abirão, 3 rebeldes se reuniram e falaram: esse negócio que Deus fala para Moisés, Moisés passa para Arão e Arão passa para Miriam, isso é nepotismo. Esse negócio não vai funcionar. Se Deus fala para Moisés, Deus pode falar para nós também. E esse povo começou a murmurar contra Moisés. Só que eles não sabiam que quando eles falavam mal de Moisés, Deus ouvia a murmuração contra Moisés. E o fogo de Deus se acendeu. E a murmuração foi aumentando, dizendo: Moisés colocou o irmão dele porque é família, isso é coisa de família, nós não vamos aceitar isso. Quando Moisés chama os Coré e toda a sua gangue, porque rebelde tem uma gangue, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Sabe o que é gangue? Gangue é... Gangue é gangue. O Moisés chama Coré e diz: olha, vocês estão falando contra meu irmão e contra a autoridade de Deus. Se Deus matar vocês como mata qualquer um, vocês vão saber que Ele é Deus. Mas se Ele abrir a terra e engolir você e toda a sua casa, vocês vão saber que Deus escolheu meu irmão. A Bíblia diz que a terra abriu, porque o lugar de rebelde é debaixo da terra. Ixi, é difícil até dar glória, né? Aí Deus diz: não, eu quero provar para eles, porque quando gente murmura demais, eu preciso provar. Eu quero provar para eles que quem escolheu seu irmão foi você. Chama todos os cabeças de líder, porque Deus trabalha com os cabeças, e manda eles trazer uma vara e enterrar elas, porque no outro dia eu vou mostrar. A vara que frutificar é a do meu escolhido. Todo mundo trouxe uma vara diante de Moisés e enterraram a vara. No outro dia, entendeu o negócio? Que é no outro dia, na viração,
O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, e Deus trabalha enquanto a gente dorme, aleluias. Enquanto a gente descansa, Ele está fazendo coisas. Irmão, isso é tão tremendo, que enquanto a gente dorme, aquilo que é seco começa a florescer, aleluias. Enquanto a gente confia, aquilo que está fechado começa a se abrir. Eu sei que isso é para alguém aqui, tá bom? Mas enquanto você descansar em Deus, fique tranquilo, a porta fechada se abre, o filho que está fora da igreja volta para a igreja. Deus trabalha na calada da noite. Aleluia. No outro dia, todo mundo começou a tirar a vara, e a vara de Arão, e Deus disse, presta atenção, Deus diz, a vara que floresceu é do meu escolhido. Só que a vara de Arão, por um lado floresceu, e do outro lado tem fruto. Porque tudo que Deus faz é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Tua vida vai florescer em nome de Jesus. Tua casa vai florescer em nome de Jesus. E vai frutificar para a glória do nome do Senhor. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor que faz essas coisas. Então veja só, a murmuração, ela ofende a autoridade de Deus. Ela ofende a Deus. Segundo, Deus não responde murmuração. Ok? Deus não responde. Não adianta, porque Deus não responde. Eu aprendi uma coisa interessantíssima. Toda pátria tem o seu idioma. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Ok. O céu é uma pátria. Estou certo? Estou certo? Então veja só. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque nós todos aqui falamos o mesmo idioma. Então só, o céu tem um idioma. O céu não entende quando a gente murmura. Quando a gente fala mal do pastor, fala mal da liderança da igreja, o céu nem entende. Diz, esse povo está falando outra língua. Mas o céu só fala adoração. É por isso que quando a gente começa aqui embaixo, santo, maravilhoso, Deus forte, os anjos param e dizem, poderoso, tem um povo lá embaixo falando a mesma língua que a nossa. É por isso que quando a gente adora a Deus, já percebeu que Deus vem para o ambiente? Porque o céu entende o que a gente fala na adoração. Deus não ouve murmuração. Cutuca quem está do teu lado, diga para ele, não murmura. Diga, não fale mal da sua liderança. Não, fala pelo menos para 2 pessoas. Não fale mal da sua liderança. Estou suando aqui. Olha só, Deus não responde a murmuração, mas Deus responde o pedido do pastor. Moisés vai chegar em Deus e vai dizer, esse povo vai me apedrejar, eu conheço os crentes. Os crentes, quando você não faz o que eles gostam, eles tacam a pedra em nós. O senhor talvez não conheça esse povo, mas eu sou pastor deles. Ou se eu arrumar água para esse povo, eles vão tacar a pedra em mim. E Deus diz, vai lá na rocha, fere a rocha e dá água para esse povo. Estou fazendo isso porque você pediu, viu, Moisés? Não é porque eles estão murmurando, não, é porque você pediu. Porque Deus respeita a autoridade. E a água sai da rocha. Quando a água sai da rocha, o povo vai beber a água. Aí, irmão, é assim, ó. A murmuração dá espaço para o elogio. Tem gente que só te ama quando você pode favorecer ele. Sim ou não? Tem gente que só está perto de você quando você pode fazer alguma coisa por ele. Assim é o povo de Deus. Quando tem água, eles celebram. Quando não tem, eles murmuram. Tem gente que é seu amigão, comendo carne assada, tomando Coca-Cola, né? Vai na sua casa direto. No dia que você falar uma verdade para ele, ele some. Você sumiu, amigo. Diz, rapaz, estou sem tempo. Eu estava escutando uma mensagem do Thiago Brunet. E ele falou uma coisa que é fantástica, irmãos. E quase ninguém sabe lidar com essas coisas. Foi ele mesmo, não sei se foi ele mesmo. Ele diz, todo mundo precisa de um amigo que tenha coragem de falar a verdade para ele. Todo mundo precisa. O problema é que a gente não gosta de aceitar a verdade. A gente não gosta. Quer ver uma coisa? Você acaba de pregar, vou dizer no meu caso, acaba de pregar,
e vem, né? Nossa, você prega bem, você prega demais. Eu gosto de levar meu irmão nas minhas mensagens, o pastor Felipe, que ele sempre tem uma ponderação. E todo mundo acaba assim, a maioria das pessoas acaba elogiando. Rapaz, Deus te usou para falar comigo e tal. E isso infla o nosso ego. Irmão, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. O cara não souber lidar com isso, ele morre, né? Mas quando eu levo meu irmão, ele sempre fala: rapaz, você está fazendo um negócio que não é bom. Eu acho que você devia mudar isso. Porque a gente tem dificuldade de escutar a verdade, não é? Não, é só eu que sou assim ou tem mais alguém? Não, seja sincero, levante a mão se tem mais alguém que é assim. 3, 4, sincero, 5, 6, 7, ok, os demais, parabéns. Parabéns mesmo. Em nome de Jesus, Deus vai levantar alguém para te falar umas verdades. Eu profetizo. Então, mas a gente precisa de pessoas que nos dê choque de realidade. Está errado o que você está fazendo. Você pode ser melhor. Eu lembro uma vez, fui pregar num congresso no final de semana. E, irmão, para mais de 5.000 pessoas, congresso de jovens. E você pregar para uma multidão dessa, né? O povo fica alucinado e muita gente manda mensagem. Caraca, velho, você tem asa, você voa. Não, um monte de coisa. Aí, isso foi sábado e domingo. Na segunda-feira, um pastor do nosso ministério, uma igreja pequena, ele tinha pedido para mim: rapaz, meu sonho é te levar lá na minha igreja. Eu falei: tanta gente boa para você levar eu. Ele falou: não, mas o povo lá gosta de você, você tem que ir lá. E é o seguinte, eu não tenho R$1 para te dar de oferta, você tem que ir lá por amor. Eu falei: se eu não for, você vai me chamar de mercenário, não vai? Ele falou: não, vai lá, por favor. Não, eu vou. Então você sai de uma realidade de pregar para mais de 5.000 pessoas. Quando eu coloquei o carro assim na frente da igreja, que eu olhei, irmão, se tinha 15 pessoas era muito. Na hora vem o velho homem e grita dentro de você: rapaz, acabei de pregar para que tanto de gente, ó. E o Espírito Santo é a melhor pessoa para te dar um choque de realidade. Ele é o melhor. Às vezes a gente acha que a voz é do além, né? Não, quem está falando? É o diabo. Eu te repreendo. Mas não é o diabo, é Deus. O Espírito Santo chegou em mim e disse: prova que a sua motivação não é pessoas e nem dinheiro. Glória a Deus, não é com pessoas, né? Falei: deixa comigo. Irmãos, eu preguei como nunca tinha pregado na minha vida. Eu achei que eu estava até nos Gideões. Se tenho crédito contigo no céu, envia anjos com braços. Mas olha só, todos nós precisamos de alguém que nos dê choque de realidade. Nós não somos essa Coca-Cola toda que a gente pensa que é. Nós somos apenas servos de Deus e nada mais. Então veja bem. Deus responde o pedido do pastor. Terceiro, o inimigo sempre vai nos atacar no momento da bênção. O inimigo sempre vai nos atacar no momento da bênção. Sabe por quê? Quando a bênção chega, a gente relaxa. A gente fica desprevenido. E o povo está bebendo água e está celebrando. Agora tem água. Isso aqui é Deus. Esse é o pastor dos meus sonhos. E quando eles estão celebrando, os amalequitas chegaram e começaram a guerrear contra o povo. Olha para cá. Não baixe a tua guarda. Não baixe a tua guarda. Obreiro não pode baixar a guarda. Querido, eu sei que isso já virou até jargão de pregador, mas eu preciso te dizer: o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na glória. Não baixe a tua guarda. Por que Gideão escolhe homens? Tinha 32.000. No primeiro grito, os covardes e medrosos vão embora. Ficou 10.000. Irmão, 32.000 homens. 22.000 era covarde e medroso. E Deus diz: eu não quero esses 10.000 não. Manda esse povo beber água. Deus prova o homem na água. Por isso que o camarada, quando quer provar que se converteu mesmo, ele desce nas águas. Manda esse povo beber água. Aquele que pegar a água e levar a boca, separa para o lado. Só 300. Sabe por quê?
Porque 9.700 meteu a cara na água e ficou lambendo igual cachorro. E esse povo está de jeito com a cara na água e esqueceu que tem inimigo atrás. O inimigo não dorme, o inimigo não descansa. Por que esses 300 se destacam? Porque eles pegam a água, eles não perdem a posição. Soldado não pode perder a posição. Quando o inimigo vier, tu vai estar na posição de soldado com a espada na mão. Diga glória a Deus. Então veja bem, não baixe a tua guarda. O inimigo sempre virá no momento da bênção. É mal dos crentes, é um mal nosso, tá, irmão? Quando a gente pega o milagre, a gente dá uma relaxadinha assim de leve. Falta uns cultos, diminui a oferta, dorme mais um pouco no domingo. Aí Deus diz: eu vou te pegar, vou te pôr numa prova. Então não baixe a tua guarda. Nós estamos em guerra constantemente. Olha só, você sabe que existe 3 céus, né? Sim ou não? Quantos céus? Quantos céus? Irmão, só para me falar sobre esses céus aqui, eu cobro R$5.000 desses 3 céus. Só porque aqui na Batista vocês são top, eu vou falar de graça. Diga amém. Quantos céus? 3. O primeiro céu é esse firmamento aí que está azulzinho clarinho agora cedo. O segundo céu é o céu do mundo espiritual, onde habita principados, potestades, espíritos dominadores, não é? Você lembra que o anjo veio trazer uma resposta para Daniel e os demônios seguraram ele? Foi lá no mundo espiritual. Esse mundo espiritual existe, irmãos. Esse mundo espiritual é real. E acredite, demônios são espíritos, anjos caídos. Eles não têm corpo físico como nós. Eles não sentem cansaço. Eles não sentem sede. Eles não sentem fome. Então eles não dormem. Eles não param. Pastor, então eu não posso nem dormir. Não, eu vou te dar um crédito. Quando você dorme, Deus cuida de você. Aleluia. Mas enquanto você estiver acordado, não abaixe a tua guarda. Fique sempre na posição de um bom soldado. Amém ou não? Amém. Eu lembro que o pessoal jogando bola num campo lá, e começou uma quebradeira numa casa em frente. Briga de marido e mulher. E aquela loucura, e alguém diz: rapaz, alguém conhece um pastor que essa mulher está possessa. E mulher brava já é terrível. Imagine possessa. Quantas mulheres bravas tem aqui? Levanta o dedo do pé. Nenhuma. Tá vendo que essas mulheres daqui é diferente, irmão? Escuta, aí alguém naquela loucura, e a mulher quebrando tudo, e muito louca, e alguém diz: alguém conhece um pastor? E tinha um pastor jogando bola no campo. Alguém falou: pastor, tem uma mulher possessa aqui quebrando tudo, você não pode ir lá orar por ela? Ele falou: rapaz, eu estou com roupa de jogar bola, como é que eu faço? Não, vamos lá, pastor, vamos lá. A hora que o pastor chegou, o demônio falou na boca dela: você não vai me expulsar com essa roupa, né? O diabo é sujo, irmão. O pastor olhou para o demônio e falou assim: não, eu não te expulso pela roupa, eu te expulso na autoridade do nome de Jesus. Saia. Você pode estar onde você for, você é um soldado de Deus. E eu profetizo, irmão, eu não sei para quem que é, mas eu sei que é para alguém. No seu trabalho, na sua casa, na faculdade, aonde você colocar o pé, você é um agente de Deus para transformar o ambiente. Levante a mão quem crê nessa palavra e glorifique o nome do Senhor. Então vamos lá. O inimigo atacou o povo de Deus, os amalequitas. E de repente Moisés chama Josué. Isso aqui que eu acho engraçado. Moisés chama Josué e diz: Josué, reúne o povo e peleja contra eles. Agora me mostra na Bíblia onde é que Josué é um soldado. Melhor, onde é que Josué é um capitão. Tem coisas que o pastor faz que a princípio parece ser loucura. Sim ou não? Eu não sei se você já passou por isso. Eu já recebi ordens de pastor que eu falo: rapaz, meu pastor enlouqueceu. O Moisés chamou Josué e falou: rapaz, tu é capitão, reúne o povo para brigar. E o Josué, hora nenhuma, fez o que nós fazemos. Eu não levo o jeito para isso.
Tem gente que fala isso, né? Não, meu ministério é... Agora todo mundo tem um ministério. Não, meu ministério é crianças. Meu ministério é jovem. Meu ministério é irmãs. Meu ministério é varões. Meu ministério é portaria. Irmão, isso não existe. Seu ministério é servir. Seja servo. Se você quer parecer com Jesus, seja servo. E detalhe, Deus trabalha na obediência. Por isso que Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Josué, a partir de agora, você é capitão. Como? A partir de agora você é capitão. Você vai reunir o povo para a guerra. E Josué simplesmente obedeceu. Irmãos, isso é uma coisa tão maluca, porque Josué era um escravo, sim ou não? Ele era escravo, e de repente o cara se torna capitão. É igual Davi com os valentes. Eu não sei se você... 1 Samuel capítulo 22, se alguém quiser anotar. 1 Samuel capítulo 22. Davi vai se esconder de Saul. Davi vai se esconder de Saul dentro de uma caverna. E lá se reúne 400 homens com ele. Olha o nível dos caras: endividado e amargurado de espírito. Irmão, o cara já está lascado na vida, o Everton. Correndo do rei, ameaçado de morte. E chega 400 pessoas para ajudar ele. Endividado e amargurado de espírito. Tem trem pior que isso, irmão? Hã? Gente com dívida o dia inteiro falando: preciso pagar não sei quem. Me empresta um dinheiro. Acaba com seu dinheiro. Ó, esses caras ficam com Davi dentro da caverna. Esses caras são endividados e amargurados. Diga comigo: endividados e amargurados. Sabe o que esses caras se tornaram? Os valentes de Davi. Davi pegou 400 caras que ninguém dava nada e fez deles valente. Quer ver uma coisa? Tinha um nome de um deles que era Jabezão. Deixa eu mostrar tanto que o cara é fraquinho. Um fraquinho ele. Ele com uma lança, ele atravessou 800 homens. Pô. Chora no cara, sabe por quê? Vivia debaixo da autoridade de um pastor. Fica comigo, hoje você é endividado, mas amanhã você será meu valente. Os caras eram tão fiel a Davi, hoje essa aqui, um dia Davi falou assim, ó: quem me dera beber da água do poço que está em Belém. Os caras ouviram e dizem: o quê? O pastor quer o quê? Diz: o pastor quer água, mas ele quer lá do poço de Belém. Como que nós vamos entrar lá, velho? Irmão, na porta da cidade tem um exército. Perto do poço tem outro exército. Esse pastor é louco. Os valentes falaram: não, ele não é louco. Ele é meu pastor e eu vou trazer água para ele. Irmão, a igreja precisa ressuscitar isso. Voltar a dar valor na liderança. Amém. Os caras arriscou a vida deles por causa do pastor. Quando eles trouxeram a água para Davi, diz: pastor, está aqui, ó, a água do poço que o senhor queria beber. Davi disse: vocês trouxeram essa água para mim? A Bíblia diz que Davi derrama ela no chão. Sabe por quê? Davi diz: essa água tem preço de sangue. Esses caras arriscou a vida deles para matar minha sede. E o que Deus mais preza é uma igreja que sabe honrar o seu líder. Amém. Quer ver o que esses caras faziam? Ou é você que é polícia? Os caras protegiam tanto Davi, que hoje aqui não tem isso não, mas o povo é assim, ó: ah, meu pastor é uma benção, meu pastor é uma benção. Chega alguém e fala: rapaz, o pastor fez um negócio aí que eu não concordo não. E eu estava pensando nisso também. Realmente eu não concordo. Vamos montar um grupo no WhatsApp? Os rebeldes, né? Os rebeldes gospel. Ai, ai, ai. Os caras deviam tanto a Davi, porque Davi acreditou neles quando eles não eram nada, que quando Davi chegava em alguma coisa, eles faziam um círculo em Davi. Era uma comitiva do lado direito e outra do lado esquerdo. Quando Davi descia da carruagem, um dos valentes corria para trás. Vem aqui, por favor, rapidinho. É você mesmo, papai. Você é... Não, eu sou Davi. Você é louco, né?
É brincadeira, viu, velho? Olha só. Quando Davi descia da carruagem, tinha homens do seu lado direito e do seu lado esquerdo, os valentes. Homens ficavam na frente e tinha um deles que corria para ficar atrás de Davi. Onde Davi ia, esse cara aqui ia. Me segue, viu, pai? Tá me seguindo ou não? Sabe por quê? Porque geralmente os inimigos atiravam flecha nas costas. E para esse cara aqui, ó, se for para atacar uma flecha, não vai atingir o meu pastor, vai atingir a mim. Isso é princípio de honra, de autoridade. Agora procura na história algum valente de Davi que recebeu uma flecha pelas costas. Não existe, sabe por quê? Porque quando você honra seu líder, Deus honra você. Pega na mão de quem está do seu lado em nome de Jesus. Sacode a mão dele. Devagar, irmão, sacode. Está machucado aí, ó. Sacode a mão dele. Diga para ele: Deus nos chamou para honrar a nossa liderança. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Tem coisas que vai parecer loucura, viu? Seu pastor chegar em você e vai dizer: olha, eu preciso que você faça isso. Você fala assim: eu? Sério que é eu? Sim, você. Somente obedeça. Aí o Moisés, eu estou no quarto. Josué não era soldado e depois da ordem de Moisés virou. Quinto, na guerra precisamos estar debaixo de uma autoridade. Irmãos, nós somos ovelhas, nós não somos bode, viu? E ovelha tem pastor, sim ou não? Sim. Ovelha tem pastor. Irmão, eu não sei se aqui vocês têm isso, mas é difícil falar antigamente, que dá a impressão que eu sou antigo, mas eu não sou. Mas olha só, há um tempo atrás o povo tinha um pastor como uma referência de fato espiritual, né? A pessoa ia viajar, pedir a bênção do pastor. A pessoa comprava uma casa, trazia a chave para o pastor orar. Comprava um carro, trazia para o pastor ungir. Era assim ou não era? Isso é respeito, diz: eu acredito na autoridade que está sobre a minha vida. Não é verdade? Hoje as pessoas quase não tem mais isso. Quando o pastor vê, a pessoa já está em outra igreja. Teve um cara lá em Goiânia que ele saiu da igreja, abriu uma igreja. Quando o pastor dele encontrou, ele disse: rapaz, o pastor era para me ter te contado, eu esqueci. Isso é uma falta de respeito, sim ou não? Porque nós precisamos voltar a essa prática de entender que nós temos uma cobertura espiritual. Pastor é uma cobertura espiritual. Às vezes tem coisas que o pastor faz que a gente não entende, porque primeiro Deus trata com o pastor. Deus fala coisas para o pastor que não fala para a igreja. Deus revela coisas para o pastor que não revela para a igreja. Tem projetos que Deus dá para o coração do pastor que vem do coração de Deus. E quando vai ser gerado o nosso, a gente estranha, diz: será? Entende isso? E nós precisamos entender isso, que tem uma autoridade acima de nós. Dar satisfação para pastor não é feio não, irmão. Somente os jovens que estão aqui, estou dizendo que esse é o problema de vocês, tá? Mas é que está levantando uma geração de jovens que eles se sentem donos da verdade, não é? Hoje todo mundo quer ser dono de si, irmão. Pode ver que todo mundo hoje quer ter um culto. Todo mundo hoje quer ser dono do seu próprio nariz. Ah, pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Mas quando quebra a cara, a primeira pessoa que ele procura é o pastor. E a gente precisa resgatar isso, porque isso é bíblico. Lembra quando Deus chama Samuel? Samuel. Aonde ele vai? Lá no pastor dele. O senhor me chamou? Não, pode dormir. Quando ele deita de novo, Deus diz: Samuel. Ele diz: pastor, o senhor me chamou? Porque para Samuel a voz de Deus é a voz do pastor. Dá glória, irmão. A voz de Deus é a voz do pastor, e a voz do pastor é a voz de Deus para ele. Então entenda uma coisa, irmãos: nós estamos debaixo de uma liderança. Amém ou não? Amém. Deixa eu prosseguir aqui, irmão. Aquele tempo ali é terrível. Sexto, mãos levantadas é sinal de garantia
de vitória. Olha que loucura. Enquanto Josué mete a espada no povo, o Moisés fica de mão levantada. É por isso que o povo acha que nós é doido, irmão. Que nós vence guerra de mão levantada. Porque mão levantada fala de duas coisas. Primeiro, oração. Segundo, adoração. E hoje, irmão, a gente não guerria mais com espada. A gente guerria orando e adorando. Orando e adorando. Todas as vezes que você estiver numa guerra, ore. Todas as vezes que a guerra estiver travada, adore. Deus desce no meio da peleja enquanto a gente ora e adora. Aleluia. Agora, enquanto Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Só que as mãos de Moisés se cansaram, irmãos. As mãos de Moisés se cansaram. O que aconteceu? Arão e Hur subiu e segurou nas mãos, um de um lado e outro de outro. Aí Israel prevaleceu a guerra inteira. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus ama, se chama unidade. Aleluia. Que Deus levante aqui no IBNC Arão e Hur, que segure na mão do seu pastor quando estiver cansado e diga: pastor, nós estamos em peleja, o senhor está cansado, mas nós vamos segurar a tua mão até a vitória chegar, para a glória do nome do Senhor. Em vez de reclamar, de criticar, segura na mão, levanta e diz: nós vamos vencer essa batalha juntos para a glória de Deus. Enquanto os irmãos cantam, enquanto os irmãos pregam, enquanto os irmãos adoram, tem crente segurando a mão do pastor, dizendo: pastor, nós vamos contigo até o final, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Consegue entender? Irmão, surpreenda. Eu vou aproveitar até a ausência dele aqui. Surpreenda seu pastor. Eu não tenho muita intimidade com o pastor Antônio, mas eu estou falando de conhecimento de causa. Surpreenda seu pastor. Saiu uma pesquisa, eu só esqueci a fonte agora. Não é uma profissão, mas colocaram como uma profissão. Está entre as piores profissões de pastor. E eu estava conversando com um rapaz, eu disse: na verdade, eles que não quiseram, mas se é para ser chamado de profissão, é a pior. Falou: por quê? Eu falei: irmão, pastor é médico, pastor é psicólogo, pastor é pedreiro, pastor é mestre de obra, pastor é muro de lamentação, pastor faz casamento, pastor faz velório, pastor faz tudo, irmão. E se o pastor prosperar, o povo fala que está roubando. É assim ou não é? Que é uma vida indigna de pastor. Se você não tem nada, o povo fala que você está em pecado. Se você prospera, fala que você rouba. O cara vai fazer o que na vida? Pastor pega um camarada arrebentado no chão, levanta ele, cuida dele. Aqui um pouquinho o cara vira as costas e sai falando mal dele para todo mundo. Surpreende seu pastor, irmão. Chega nele. Pastor Antônio tá de viagem. Chega, acho que amanhã, né? Próximo culto é quando? Quinta-feira. Chega no seu pastor, não precisa nem falar nada não. Pastor, só estou aqui para te dizer que eu estou contigo nessa. Conta comigo, pastor. Ninguém sabe o que um pastor passa nos bastidores, irmão. E às vezes a única coisa que o pastor quer é alguém que pegue na mão dele e levante e diz: pastor, suas mãos estão cansadas, mas eu vou ficar com ela aqui segurando até que Deus nos entregue a vitória. Deus pode contar contigo nessa, sim ou não? Deus pode contar com você nessa, sim ou não? Eu quero deixar uma profecia aqui neste lugar. Eu sei que Deus me ouve, eu sei que Deus me usa. Eu quero profetizar, irmão, que o SAUB vai triplicar o número de pessoas. A IBNC vai ter um número gigantesco de líderes que trabalham em unidade debaixo da liderança do seu pastor. Você crê nisso, irmão? Você crê nessa palavra? Levante a mão em nome de Jesus. Eu sinto Deus nessas palavras. Levante as duas mãos, vai. Eu sinto Deus nessas palavras. Nós vamos levantar aqui guerreiros, homens e mulheres valentes, que vão para a peleja, que pega na mão do pastor e diz: pastor, nós vamos até o final dessa batalha, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos. Um dia tinha um obreiro na igreja que qualquer coisinha ele queria se afastar, sair da igreja.
E o pastor um dia chegou nele e disse: filho, vem cá, você se sente fraco? Ele: demais, pastor, eu quero te ajudar. Diz: o que o senhor vai fazer? Diz: você está vendo aquela pedra lá em cima, no pé da serra? Diz: sim. Vai para lá e empurra ela. Daqui uma semana você volta e me passa o relatório. E todo dia o obreiro subia lá e tentava empurrar a pedra. É claro que a pedra não movia, grande demais. Uma semana depois ele voltou, o pastor diz: e aí, a pedra se movimentou quantos metros? Ele diz: pastor, o senhor está curtindo com a minha cara, não está não? Ele diz: de forma alguma. Quero saber quantos metros a pedra se removeu. Ele diz: pastor, nem se juntar 100 homens aquela pedra vai mexer. O senhor fez tudo isso para curtir comigo? Eu disse: não. Tem coisas que eu peço que parece ser loucura, mas você vai entender depois. Ele diz: porque o senhor pediu para mim empurrar aquela pedra? Enquanto você fazia força para empurrar a pedra, eu fortalecia você. Glória a Deus. A intenção não era a pedra se mover, a intenção era criar força nos seus músculos. Tem coisa, irmão, que a pedra não vai mover, mas Deus vai fortalecer as suas pernas. Aleluia. Pega na mão de quem está do seu lado, em nome de Jesus.